No vídeo anterior, que você acompanha aí no card, lembram que nós falamos que a divisão de votos favoreceu a Nádia e assim o Yuri saiu da Fazenda? Na live do eliminado, ele revelou que a sua diferença para Nádia foi de apenas 2%, o que confirma tudo o que dissemos aqui no Faro Pop, no nosso Fé no Fogo e Gritaria que você está acompanhando aqui desde o começo da Fazenda. Porque eu sei que eu não fiquei por uma fração muito pouca, né? A Nádia ela ficou com uns 2% a mais que eu, sei lá. Ainda assim, há de se concordar. A torcida da Jaque não é fraca, hein? Somando o Black e o Yuri, a torcida dela e do Pôr do Sol conseguiram meter 74% dos votos contra 26% da torcida da Nádia. Esses 26% são capazes de salvar a Nádia e até fazê-la chegar na final, mas eu acho que não são capazes de fazê-la vencer. Porque o que está acontecendo? Que o povo está falando que ela já é campeã, tá? Ela é agregada da outra daqui fora, entendeu? Os fãs não votam com força. Então o que resta? André e Nádia, que tem fãs fiéis, que votam, gente! Vamos com força! Vamos chegar na final! Nós temos fãs! Ainda assim, esses 26% são mais do que suficientes para segurar a Nádia no jogo e eliminar muita gente nessa reta final. Sobretudo nesse momento em que ela vai estar nas próximas roças. Entendido isso, cabe destacar. A dona Sônia das Lan Houses também fez um ótimo trabalho com as 50 máquinas votando para salvar a Nádia. Esses 2% aí vieram de todo esse esforço, porque obviamente isso se vira em cima da hora no jogo, como a gente viu. E como eles já disseram, vai ser assim até a final. Esses 14 dias que a gente vai ver aí vão ser de muito trabalho para eles. Mas sabem que foi bom para Jaque se achar assim, a ponto de quase jogar a toalha? Porque ela não pode ficar com a sensação de que ela tá com o jogo ganho e que tá tudo certinho para ela. Ai, meu Deus. Que aflição. Eu só tô muito apertada. Ela é a favorita, sim, mas ela ainda não é a vencedora. E até esse momento, ainda vai rolar muita água por debaixo dessa ponte. E vem aí o poder da chama branca, que vai dar ao vencedor mais um enorme poderzaço de indicar mais uma pessoa para a roça, formando uma roça quíntupla, dos quais 2 vazam e 2 voltam. É a mesma coisa que o Carelli fez lá em 2022 na Fazenda 14. A roça dessa semana terá 5 peões. Indique agora o 5º roceiro. Depois, ele terá que vetar mais um peão da prova do fazendeiro de amanhã. E se tem uma coisa que a gente não vai poder reclamar nesses últimos dias da Fazenda, é da falta de conteúdo. Mesmo que ele esteja flopando um pouco. Até o Black tá inflado, ele prometeu voltar a atacar se ele for provocado. Viram só como foi bom o Black ter voltado e a Nádia também? Conteúdo não vai faltar. Graça, agora o Siris foi, ó. Bateu fumo, bateu fumo. Antes da dinâmica do Faro começar, a Jaqueline já estava se sentindo um pouquinho mal. Ela já vinha se sentindo mal desde a volta da Nádia e do Black. Mas o que ela não esperava foi mesmo o soco no estômago da volta do Black. O medo que ela tem é dela estar cancelada aqui fora, o que ela define que são 5 anos jogados no lixo. Ela confessou esse medo pro Chay, inclusive, que estava conversando com ela. O Chay disse que ele já foi cancelado, mas aquela época de cancelamento pesado já passou e que agora as coisas estão muito mais leves. Eu acho que, sabe, aquela época de cancelamento já passou, sabia? Não tem mais aquele jeito. Não, eu já peguei, eu já fui cancelado, mano. Eu já tinha muito.
Nossa. Pra quem não lembra, o Chay veio do Casamento às Cegas, lá da Netflix, e ele foi muito cancelado em 2021 por causa do que aconteceu lá com a ex-namorada dele. E na Fazenda 14, ele meio que conseguiu limpar a imagem dele lá do Casamento às Cegas. E agora, ele meio que tá deixando a imagem de injustiçado da Fazenda 14 e deixando se respingar pelo Black agora. Mas como ele mesmo disse, o cancelamento de hoje não é tão absurdo quanto o de antes. Dá para reverter as coisas. Mas a Jaqueline também não precisa se preocupar com isso nesse momento, até porque ela ainda está confinada lá. Por que a gente está te contando isso? Porque essa apreensão da Jaqueline por esse medo de cancelamento acabou criando uma situação depois dessa dinâmica do Faro que repercute até agora. E por lá, o Yuri não sabonetou ou mesmo deixou de assumir os seus erros. O Chico Barney contou que ele entendeu sim que ele foi homofóbico e preconceituoso com o Lucas e que ele não foge mesmo dessa confrontação na hora das perguntas que os jornalistas fizeram para ele. O Chico Barney disse que, inclusive, ele quer ter a chance de pedir desculpas pro Lucas e mesmo pra Anitta, porque sabe que ela é responsável, inclusive, por ele conseguir ser chamado para estar na Fazenda por causa da visibilidade que ele conseguiu através dela. E essas foram as plaquinhas que ele deu pro Tonzão. Eu acho que foi a pessoa que ele mais elogiou. Para ele, as palavras foram guerreiro, bom caráter, verdadeiro, amigo, palestrinha, desorganizado, humilde, paizão, confiável e peidorreiro. Aí, só o que é ruim é palestrinha e peidorreiro. Mas o resto, a gente já sabe mesmo que foi só elogiando o Tonzão. Ele pegou muito mais pesado com o Black, com a Nádia, com a Márcia e com a Jaqueline. Pro Black, ele disse que ele é blavete, oportunista, inteligente, carinhoso, bom caráter, ganancioso, palestrinha e covarde. O blavete eu entendi como VTZero mesmo. A explicação para isso é que o Black gosta de ser VTZero, que ele faz as mesmas coisas que a Jaqueline, mas no estilo dele. Agora, oportunista, ganancioso e palestrinha e covarde, parece que não mexeram muito com o Black lá dentro. Porque afinal, ele já voltou bastante inflado dessa roça. E tá se inflando cada vez mais. Pra Jaqueline, ele disse que ela é VTZera, VTZero, oportunista, palestrinha, engraçada, desequilibrada, sonsa, intrometida, barraqueira e irresponsável. Mesmo depois que ele tenha se desculpado com ela lá na live do Eliminado. Já que ele perdoa qualquer coisa, eu sei que você vai aceitar, tá tudo certo entre a gente. O irresponsável, eu só posso achar que tem a ver com aquele dia daquela briga do Lucas que ela quebrou a cadeira. Lembram disso? Apesar disso também não ter gerado uma consequência coletiva para eles, mas gerou uma das maiores careladas também dessa edição. Pra Nádia, ele disse que ela é mimimi, inteligente, que ela vive no mundo dela, que ela não faz nada, que ela é ingrata, dramática, antipática, subterrânea, mascarada e encrenqueira. Vive no mundo dela, aliás, é a principal característica da Nádia. Isso, inclusive, foi o que a Galisteu disse dela, que ela é uma fortaleza, que ela se isola. Mas subterrânea, eu também consigo entender. A Nádia às vezes age bem na surdina, sem chamar a atenção, mas quando ela aparece, ela é capaz de mexer com muita coisa ali dentro. Pra Márcia, o Yuri disse que ela é a mamusca, que ela fala muito, que ela é prestativa, que ela é engraçada, que ela não ouve ninguém, que ela é fofoqueira, enganação, falsa, animada e inteligente. E se tem uma coisa que o Yuri acertou sobre a Márcia, é que de fato ela não ouve ninguém mesmo. Mas agora, até que ela tá ouvindo um pouquinho mais. Ainda mais que ela tenha dado uma volta em todo mundo ali dentro. Agora, o que me espanta é ele ter entendido isso só agora, porque a Márcia já é falsa lá desde o começo do programa. De qualquer forma, no pós-dinâmica, a Nádia ficou se questionando o que significaria a plaquinha de subterrâneo, o que é que o Yuri quis dizer com isso. Isso é difícil. É difícil, difícil. Sou difícil, subterrânea, tá sempre pega embaixo. Vixe. Ninguém vê, mas tá lá embaixo, assim, meio... Qualquer momento pode... Agora parece que a Jaque passou bem mal depois da dinâmica e teve alguma discussão com o WL, porque quando abriu o sinal, ela não aparecia em canto nenhum da casa. Nem ela e nem o Black nesse primeiro momento. Parece que rolou um estresse porque a Jaqueline foi chorar
debaixo de um edredom e a Márcia pediu para o André ir acalmar a Jaque. O Tonzão contou que o Black estava lá fazendo a mesma coisa e que ela tinha dito que queria ouvir o que é que o Black tinha para dizer, mas não queria saber do André. André, acalma ela lá, André. Não quero ouvir, eu falei. Ela falou isso? A gente não sabe o que rolou porque em vários momentos as câmeras do Play Plus foram cortadas e já tinham fãs desesperados achando que ela tinha batido o sino ali. O que de fato não aconteceu. Mas parece que ela ficou tão nervosa que ela precisou sim de algum atendimento médico. Ao menos foi o que a gente conseguiu entender do que os próprios colegas dela disseram depois. Se liga lá. Só sabemos que tem a ver com algum posicionamento forte ali. Eu acho que o WL tá com medo da falta de posicionamento dele e do Yuri e que isso possa ser um problema para ele na roça. Ele entendeu que o Yuri pode ter sido eliminado por conta disso. O Black, o Shy e o Rada também repercutem o que o Rodrigo Faro disse lá, que eles precisam jogar sem medo e que eles precisam errar e acertar e não se preocupar com isso. Tá jogando, E olha que tá se posicionando. Exatamente. Fica a dica pra vocês. Pra gente, na verdade, como um todo, pra todos. O Rada se disse aliviado com as falas do Rodrigo Faro, porque ele se posiciona de forma mais ponderada e que a Alicia saiu exatamente porque ela se posicionava demais, até em coisas que não tinham nada a ver com ela. Eu fico até feliz de ouvir isso, porque eu sou um cara que, de uma certa forma, me posiciono de uma forma mais ponderada e tipo assim... Aí quando a Jaqueline apareceu, a Márcia disse que ela dá muita importância para o que os outros disseram sobre ela nas plaquinhas. A Jaque rebate e diz que ela nunca ligou para nenhuma dessas plaquinhas que deram para ela. Ela só diz que ela concorda com o Yuri ter dado as plaquinhas que ele deu para ela e diz também que ela erra, que ela é humana e que ela e o Yuri não jogavam juntos mesmo. Eu, tipo assim, eu concordo dele ter dado as placas porque ele não jogava comigo. Nos últimos dias a gente estava tentando ter uma convivência boa. A Márcia aproveitou para alertar a Jaque de que ela errou em não ter mencionado o paiol em uma das justificativas dela lá na dinâmica do Faro. Porém, a Jaque disse que ela não deixou de mencionar o paiol sim e que ela apontou que eles a subestimaram. Falei, o Rada me subestimou, eu cobrei ele lá embaixo. A Jaque deu a entender que ela vai indicar não o Black ou o Shy, mas o Radamés, pelo menos nesse primeiro momento. Aí ela admite que fez algo semelhante quando o Tonzão foi fazer a prova com a Nádia e a Kali. A Jaque diz que ela pensou em tornar a prova mais fácil para o Tonzão, porque para ela era só uma maneira dela evitar ir para a roça, que ele não indicaria ela para a roça. Black, assim como na semana passada, eu pensei o quê? Vou deixar a prova mais leve pro Tonzão, por quê? Porque ele votando, agora ele não vota em mim. Isso não quer dizer que eu voto com ele. Mas aí fica meio hipócrita, né, Jaque? A Márcia também diz que ela não acredita em nenhuma mudança do paiol e que eles só baixaram um pouco a bola porque viram que pegou mal o que eles fizeram pro Lucas. Não vem falar que mudou, que não mudou bosta nenhuma. Vem com papinho furado pra cima de mim não, que não cola não. A Nádia diz que ela não gosta desse jogo dos paioleiros, mas em especial o Shy, ela não suporta o que ele faz. A Márcia disse que o Shy apontou que ela faz VT em dizer que ela joga com o Colorado. E a Márcia diz que ela adora o cavalo e que ela não precisa fazer VT lá dentro. A gente fala com os bichos que isso é VT, tem? que nós estamos fazendo VT agora. Eu conversava com o meu cachorro. Adoro Colorado. Sou apaixonada nele de verdade. Mas parece que mesmo os paioleiros não gostaram porque o Shy disse que o Black expôs o jogo dele nessa dinâmica do Rodrigo Faro. O contexto teria sido porque o Black foi influenciado por uma fala do Tonzão, aí acabou falando demais sobre o Shy. Você na hora, porque você me expôs de forma errada, você deu coisa para eles. Ele que falou para mim que vocês tiraram 6 da gente. O que de fato rolou só no domingo pra gente saber. Mas o Black foi lá pedir desculpas pro Shy pelo que ele fez. Não, desculpa, eu tava lá no jogo lá.
Mas a essa altura, que agora tudo também vai ser motivo para voto, acaba facilitando as coisas para o próprio Chay nos próximos dias quando ele precisar votar no Black. E em paralelo a tudo isso, o Carelli anunciou que a roça dupla vem aí, a roça que vem sendo falada há semanas, finalmente vai sair do papel e vai vir no último Lampião. A Adriane Galisteu também falou que vem muito ao vivo por aí. Mas eu quero lembrar vocês que a gente vai entrar numa semana de maratona ao vivo. Gente, a partir de segunda-feira, tudo vai acontecer aqui nessa fazenda, você não pode perder, você se liga no Play Plus, você agarra aí no nosso Kawaii, porque muita coisa vai mudar. Atenção porque eu tô te dizendo, hein? Uma semana ao vivaço até a final e cheio de novidades. Mas é só uma repetição do poder da chama preta que a Pétala venceu em 2022 e mandou mais uma pessoa para a roça. Vamos relembrar esse momento aí que ela fez? A roça dessa semana terá 5 peões. Indique agora o 5º roceiro. Depois, ele terá que vetar mais um peão da prova do fazendeiro de amanhã. Inclusive, na mesma ocasião, a chama verde era começar o Resta 1, o mesmo que tá rolando agora com a chama laranja. E como o Yuri não rendeu tanto assim na cabine de descompressão, ele rendeu mais na live do eliminado. Por lá, o Yuri revelou a informação secreta de que a Nádia teve 2% a mais de votos do que ele. Não, porque eu sei que eu não fiquei por uma fração muito pouca, né? A Nádia ela ficou com uns 2% a mais que eu, sei lá. Então vamos entender isso melhor. Yuri teve 24,26% dos votos. Para facilitar as coisas, vamos arredondar. Yuri teve 24%, Nádia teve 26% e o Black teve 50%. A revelação do Yuri confirmou o que nós dissemos aqui no Faropop. A divisão de votos favoreceu a Nádia e fez com que o Yuri fosse o atingido por isso. Os 26% da Nádia não são desprezíveis. São capazes de sim mantê-la no programa por muito mais tempo e fazê-la chegar numa final, inclusive. Ainda mais porque a maioria dos eliminados dessa edição ficaram abaixo de 10% dos votos para ficar. Isso significa que não vai ser simples arrancar a Nádia da fazenda tão fácil assim. Então, entendam isso. Vai ter que rolar muito engajamento, muito foco, porque os nadnáticos agora têm a dona Sônia das Lan Houses para ajudar a meter votos para salvar a Nádia em todas as roças que ela cair. Isso faz uma enorme diferença nessas horas. Mas certamente ela também será muito útil para eliminar uma Lili, um WL, um Radamés, um Tonzão, um Chay, um Black e por aí vai. E como a Nádia disse, não subestimem ela. Aí o Yuri disse que a Jaqueline vai ser a vencedora do programa depois de palpitar que o Tonzão e o Radamés seriam os vencedores nos outros programas que ele passou. E vendo agora as brigas, como foi ridículo e a gente foi soberbo, arrogante, ela merece. O Yuri admite que ele precisa se desculpar com a Jaqueline por tudo que ele falou dela lá dentro. Perdoa qualquer coisa, eu sei que você vai aceitar, tá tudo certo entre a gente. Passou. Mas o próprio Yuri erra em dizer que a Nádia sai com a maior rejeição. Cara, eu acho que vai ser a Nádia, sabe? Olha que isso não vai rolar assim desse jeito tão simples não. Ele se justifica e diz que a Nádia faz questão de se isolar, de comer sozinha e comer depois de todo mundo e que ela se faz de isolada, mas ela não é isso tudo. Mas pelo menos nisso, o Yuri tem razão. A Nádia faz todas essas coisas, mas não vai sair com a maior rejeição. Durante a festa, a produção decidiu fazer o gosto dos peões. Colocaram um beijinho no ombro pra Nádia, porque ela citou essa música em sua volta. Colocaram o Ai Preto pro Black dançar lá. Colocaram Cheguei pra Márcia, Te Espero Lá em Casa pra Jaqueline e por aí vai. Se fosse no BBB, eles iam entender que isso é sinal de que o público tá gostando deles ou que eles vão sair de lá. O Black contou pro Rada que eles não vão mudar o plano deles agora e que é preciso ir pra cima dos crias, em especial da Lili e do WL, que ainda não foram para uma roça. E ele disse que agora o pau tem que torar mesmo, que é bateu, levou. Graça, agora o Siris foi, ó.
Bateu fumo, bateu fumo. Aí o Rada diz que para eles não exagerarem nessa visão. Mas o Black disse que o Brasil não quer um jogo de paz e amor e que eles precisam fazer tudo acontecer ali. A gente quer ver o pau torar. Também a gente não pode se empolgar pra... E não, Black, a gente quer conteúdo. Se num jogo paz e amor vocês conseguirem gerar conteúdo pra gente, pode ter certeza que ninguém vai se importar com isso. Mas jogo soberbo como o que você fez, ninguém realmente vai querer ficar do seu lado. Aí eles também soltaram um verbo pra Márcia e que ela tá tentando colocar os paioleiros como os vilões da casa e que eles não podem aceitar que ela faça isso. Ela acha. Vai nos colocar na caixa de vilões. E aí o Black concluiu algo que a Jaque, o André, o Lucas e praticamente todo mundo ali dentro já tinha percebido há tempos. A Márcia é duas caras, ela é vitrais e que faz de tudo para não se indispor com ninguém. Porém, ela quer ditar o jogo alheio em cima disso. Além disso, ficar de bem com todo mundo evita da Márcia ser indicada para a roça. O que é verdade, porque a Márcia até agora não foi indicada por nenhum fazendeiro direto para a roça. Ela foi parar na roça ou por voto da casa ou pelo Resta 1. Ela protege o pôr do sol para não se dispor com as crias. E ela protege os crias para não se dispor com o pôr do sol. Aí o Black aposta que a Jaque vai indicá-lo para a roça, ou mesmo pode ir no Chay ou no Tonzão, e que a Jaque não dá em cima de quem trata ela bem. O Black diz que os crias estão chateados com ela, então é capaz dela ir para cima deles mesmo, e que a Márcia não gosta dessas atitudes porque ela convive com os crias, mas a Jaque não. Aí ele diz que se a Jaque for inteligente, ela manda um dos crias para a roça e também reforça que ele não vai mais tolerar piadinhas e ataques e que vai responder do mesmo jeito, daquela forma bem soberba dele. Aí o Black diz que o Paiol tem homens de bom coração e virtudes, esse blá 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 todos aí deles se autogloriando, como diria a Jaqueline. E aí o Black sugere fazer o mesmo que ele acha errado na Márcia. Tratar a Jaque muito bem, evitar problemas com ela nas dinâmicas, para ela indicar os crias e deixar os paioleiros de lado na hora da formação da roça. E se a Jaque não vota em mim porque vê que eu sou a pessoa que eu trato bem ela vê que você trata bem ela vê que o Chay trata bem ela, e ela vê os crias que votaram nela, esqueceram que ela, pai. E aí eles terminam essa conversa com o Rada dizendo que eles não estão lá para ficar o dia todo na piscina e que o jogo é para ser jogado mesmo e que eles precisam jogar e por aí vai. E aí o Black diz que por algum motivo o Brasil deu a resposta que ele tanto queria e que ele tá se sentindo muito melhor agora e que ele de fato tá bem inflado. Se o Brasil me quer aqui hoje, ele me deu a resposta que eu tanto pedi a Deus. E eu errei, mas acertei. Quando ele sair, ele vai descobrir que não foi uma resposta para ele, mas uma das estratégias da Jaqueline que acabou falhando feio aqui fora. Aí a Nádia estava bem mais soltinha, ela bebeu e ela riu da cara da Márcia, que reclamava do cabelo dela, que não podia ver água e nem secador. Foi até uma noite bem agradável para Nádia, inclusive. Meu cabelo tem alergia à água. Aí a Jaqueline também se soltou bastante, curtiu a festa, depois de tomar aí uns gorozinhos. Pelo menos, ela aliviou o medo de estar cancelada aqui fora. Aí depois da festa, todos foram dormir sem muitos problemas. Estava até chato mesmo. Até porque não tem mais aqueles grupos todos como antes, e essa união deles tende realmente a diminuir agora nesses últimos momentos. Pela manhã, assim como a madrugada, a coisa foi bem fraca por lá em Itapecerica. Teve o trato dos animais, como normalmente acontece todos os dias. A Jaque acabou tendo que se levantar para fazer os porquinhos no lugar da Márcia, porque ela não se levantou a tempo. E o Tonzão contou como ele se lesionou lá em uma das festas do programa. Coisas sem muita importância pra gente trazer pra vocês. Mas o Tonzão falou que eles e o Paiol têm um jogo de argumentos e que eles conseguem manter o fair play, mandando uma indireta ali pra Nádia, e que entenderam que não é preciso ter barraco para ter protagonismo no jogo. Trazer protagonismo, que briga na galera, acho que é protagonista porque
faz um monte de discussão alheia, sem necessidade. De fato, nunca foi preciso fazer barraco para conseguir isso. Mas é que quem faz barraco se destaca logo e cria a ilusão de que domina o jogo. E funciona para muita gente, como funcionou para os crias, por exemplo. No trato dos animais, e antes de pensar em convidar a Lili para o rancho, a Jaqueline diz que pensou em chamar a Nádia. E a Jaque afirma que não quer ir para o rancho para falar de jogo lá, mas que só quer se divertir, beber e jogar a conversa fora com as pessoas. Pra Márcia que eu queria chamar Nádia pra sair do jogo, entendeu? Só que daí eu tô com medo de chamar ela, daí segunda-feira ela fala bem assim que é falsidade, que eu levei ela. Com ela. Daí eu falei pra Márcia conversar com ela. E aí, como ela ficou indecisa, a Jaqueline tá muito em dúvida sobre quem levar pro rancho. Aí depois ela pensou em chamar a Lili, porque ela também não quer falar de jogo ou estratégias, mas só quer se divertir. Repetiu a mesma coisa. Aí eu ia chamar a Lili, mas eu ia falar pra ela que eu vou convidar ela. Mas pra gente ir pra se divertir, brincar um pouco, sair um pouco da atenção. O André deu a ideia, então, dela convidar a Nádia para irem as 4 mulheres que sobraram no programa. Aí a Jaque disse que pensou na mesma coisa, mas teve o receio de convidar a Nádia e ela usar isso contra ela em alguma dinâmica e dizer que foi falsidade. Pouco depois, a Márcia até levou a ideia para Nádia, que declinou do convite. Disse que ela não tem nada a ver com a Jaqueline e que ela prefere que a Jaqueline convide o André. Por isso que eu falei, deixa que eu falo com ela, porque a gente, as mulheres, a gente brincava. Você tá entendendo? Leva o André, porque tem mais a ver. A Márcia foi falar com o Tonzão e disse para que ele não acredite no paiol e que o jogo deles é assim mesmo, colocar um contra o outro. Você não comprou aquela história do chá? Tá maluco, por favor, você sabe como é que é? Tentou jogar um veneno, você viu, né? Sim, pô, eu tô ligado. Eu queria te agradecer mais uma vez. O jogo deles é assim mesmo. O Tonzão diz que ele sabe muito bem que esse é o jogo do paiol e revela que ele não tá de bobeira e que ele percebeu sim qual é a intenção do Chay. A Márcia completa que eles colocam um veneninho nas coisas e que ela jamais colocaria o Yuri em risco na roça como os paioleiros estão dizendo que ela fez. Queria pôr um veneninho ali na cabeça de vocês, que eu coloco meus amigos em perigo, mas eu jamais faria isso com o Yuri, você sabe disso. E aí veio uma conversa importantíssima da Márcia, o André e a Jaque sobre o jogo. A Márcia diz que o Chay e o Black não mudaram absolutamente nada e relembra a história deles terem dito que ela joga com o Colorado para tentar enxovalhá-la e depois ficarem pregando boa convivência. E aí a Jaque diz que eles são assim mesmo e relembram quando eles gritaram obrigado Deus depois da formação da roça em que mandaram ela e o Lucas juntos. A Márcia, entendeu? Foi a mesma Não, coisa foi. ontem. Obrigado, Deus! Deus. E eu lá na frente deles. Entendeu? Aí eu falei, meu Deus, Não foi agora eu só vou ter que isso. aguentar. Foi ali. E ele não falou baixinho. Ai, obrigado, meu Deus, não sei o que. Não. Obrigado, meu Deus, é por você, Henrique. Aí a Jaque diz que os dois grupos fazem a mesma coisa quando tem o poder e lembra que o Tonzão, quando teve a mesma oportunidade, a colocou como vagabunda e a desrespeitou como mulher e como mãe. Eu sei que na primeira oportunidade, quando ele teve a oportunidade de se colocar no lugar da minha dor, ele, deu uma rasteira em mim pra me colocar lá fora como uma vagabunda. Ele não me respeitou. Eu, nem como mulher, nem como mãe. A Jaque vai mais fundo nessa conversa em dizer que os crias e os paioleiros usaram a pauta da desistência do Lucas e da expulsão da Raquel para se levantarem no jogo. Por que depois ele veio me defender? Por quê? Porque a pauta do Lucas ter saído era fácil. Óbvio. Entendeu? Todo mundo usou a pauta do Lucas. Todo mundo aqui dentro. Ela lembra que todos eles disseram que ela era machista por causa dos bordões dela. Mas depois da desistência do Lucas, todos pararam de fazer isso com ela e ainda a acusam de ser escorada na história de ambos, sendo que ela sempre foi aliada deles desde o princípio, desde o primeiro dia do programa. A Márcia aponta que os paioleiros só querem limpar a barra deles com o público. A Márcia rebate e diz que o Black não mudou e que ele voltou a ser o mesmo de antes e que o Chay paga de bom moço. Aí ela relembra de novo a história da baia, dele dizer que ela tá jogando com o Colorado porque ele quer bancar esse bom moço. E ainda ela manda um me ajuda aí, colega. Vem de bonzinho pra cima do outro, me ajuda aí. Depois, ela diz que se tiver chance no sorteio da prova de fogo, ela pretende passar a bolinha pro André ou pra Nádia caso
ela pegue uma das bolinhas sorteadas. A Márcia também quer saber quem é que a Jaque vai indicar para a roça, mas ela diz que ela ainda não vai revelar e que vai ser uma surpresa. A Jaque também diz que odeia ser subestimada e lembra que quando o Laranjinha cantou vitória antes da hora na prova do fazendeiro que ele ia fazer junto com ela, porque ele achava que ele ia vencer, e no final, quem venceu foi ela e ele foi eliminado. E aí elas entraram no tópico sobre a próxima roça. A Jaque confirma que ela tá com medo de enfrentar uma roça com o Black, com o Chay e com a Nádia, porque eles têm torcida e são os mais fortes da casa. E que, se for numa roça com eles, ela sai. Ele é forte, esse paiol é forte, filha. O Black e o Chay e a Esse pai Nádia é forte são aqui, então fortes. porque eles são fortes, não Bater vai mandar na eles, roça com os vai dois deixar é eles sair. ficar com a gente aqui. A Márcia disse para ela não acreditar tanto nessa visão e que não mandá-los para a roça é deixá-los a chegar até a final. A Márcia disse para Jaque não ter medo de mandar mesmo nenhum dos três para a roça e para esperar saber qual é o resultado disso. E não me Eu arrependo, não gosto da atitude do Paiol, Jaque. E eles provaram de novo que não mudou nada. Eu não gosto. Agora, se você acha que eles são fortes, que você não vai mandar eles, você tem o seu jogo e você tá certa. E aí a Jaque insiste de novo que se ela for com os dois, ela vai sair porque eles têm torcida e ela não. Aí a Márcia diz que o que não pega bem pra Jaque agora é justamente ela se aproximar do Black nessa altura do jogo. Agora ficar de juntinho achando que isso é bonito, eu não acho bonito. Quando que não. eu tô junto com ele, Márcia? Não, eu só tô... minha visão de fora. E aí ela dá alguns detalhes sobre a dinâmica do Rodrigo Faro. A Márcia conta que alguém falou algo que deixou a Jaqueline estressada e que o Black foi atrás dela no quarto para conversar. E aí depois ela pede pro André ir lá, o André foi, mas a Jaque dispensou o André. A Jaqueline esclareceu que ela não chamou ninguém para ir ficar com ela lá no quarto para conversar com ela, enquanto ela se sentia mal. Aí a Márcia diz que não pega bem pra Jaque e muito menos pro jogo dela tentar uma aproximação com o Black nesse último momento. A Márcia relembra que ela não gosta dessa atitude do Paiol e que se a Jaque tem medo de mandar eles pra roça, isso sim vai ser muito ruim pra ela. Eles deram em você, deram agora, deram antes. Você Sim. tem motivo. 2 vezes eu já fui pra roça por conta dele. Então pronto, você 2 tem vezes. motivo. Você tem motivo. A Jaque diz que ela ainda não decidiu qual vai ser a sua indicação e que fará o que o coração dela mandar. E aí a Márcia diz pra ela não focar nos crias agora, porque eles não estão indo pra cima dela, mas que o Paiol sim vai se tiver a primeira oportunidade. Depois, a Jaqueline perguntou se a Márcia contou pros crias sobre puxar o Chay da baia. E a Márcia não quis responder se tinha sido ela que tinha levado essa informação e ela negou que tivesse contado algo, mesmo sendo confrontada pela Jaqueline com a informação de que os crias tinham ouvido que votariam que ela puxaria o Chay da baia e por isso votaram nela. A Márcia dá uma volta toda para explicar que era lógico para os crias votarem nela por causa dos últimos problemas que ela teve com o Chay e que ela o puxaria da baia por essa razão. Não, Jaqueline, eu achei que você não fosse puxar o Yuri pela história do Chay, Sim, da confusão, mas eu não Jaque. ia, mas eu Porra, não ia. isso era óbvio. Aí a Jaqueline admite que a volta do Black a deixou perdida no jogo e que ele não está tão errado assim por ter voltado. E aponta que se ela tivesse enfrentado eles na roça, ela ia ser eliminado, pois acredita que ele tem uma torcida mais forte que a dela. Eu acho que se eu tivesse ido pra roça, eu tinha saído essa semana. Por quê? Porque, querendo ou não, eu estendi a mão pra uma pessoa que, querendo ou não, magoou uma pessoa que estava comigo no jogo e saiu. Depois, ela também disse que o Lucas pode ter ficado chateado com ela pelo gesto de solidariedade que ela teve com o Black. Mas também disse que o Lucas não deve querer falar com o Black e aceitar as desculpas dele tão cedo. Mas mesmo perdida, a Márcia diz pra Jaqueline que não é hora dela enfraquecer e sim continuar jogando. Certo ou errado, a Márcia diz que a Jaque tem que fazer isso. Aí a Márcia sugere que se o WL cair na roça, ele vai ser eliminado por ser de poucos posicionamentos, mas que se a Lili cair na roça, aí ela já tem dúvidas se isso realmente ia acontecer. Mas na insistência, a Márcia conseguiu o feito de fazer a Jaqueline indicar um dos dois paioleiros para a roça. Aí a Jaque disse que essa semana o Chay e o Black não escapam dela e que se ela sair com eles na roça, ela sai de cabeça erguida. Entendeu? Mas nessa semana, ele e o Black. Pronto, falei, e o Black não escapa. Não escapa.
esses dois. Eu tô de saco. Tô nem aí se eles têm torcida lá fora. Eu quero que quando eu tiver, quer saber? Tava com medo até agora. A Márcia lembra que a Jaqueline é fazendeira e que não tem como ela ir para a roça. Mas provavelmente a Jaqueline se refere à próxima roça, aonde ela não será mais fazendeira. De qualquer maneira, também já não vai fazer tanta diferença assim. E lá na casinha da árvore, o Tonzão conversava com os crias e ele apontou que tem sentido que a Nádia disse que o pôr do sol realmente se apoiou na história da Raquel e depois na história da desistência do Lucas. De fato mesmo, tu sabe que eles se agarraram na história da... Sim, ela fala uma paradinha do nada assim, sem querer, que faz sentido. Faz sentido, ela se agarraram na história da Raquel. E agora ela que agarraram do Lucas. E eu juro que eu pensei que isso era óbvio pra eles desde o começo, porque era pra gente aqui. E eu não vejo que isso seja algo ruim de fato. Até porque se tem alguém que tem que se segurar no legado da Raquel e do Lucas, são justamente a Jaque e o André, porque eles jogavam juntos. E aí eles revelam que alguma coisa aconteceu na dinâmica do Faro que fez a Jaqueline explodir e que ela não quis fazer um VT, mas que foi ridícula a posição dela afirmar que todo mundo tinha subestimado ela. Por chorar, ficar mal, mas é mais plausível. Então tu vê que ela começou a falar que todo mundo me subestimou, começou a inventar várias coisas que, pô... E aí, os crias ainda ficaram na dúvida sobre as últimas jogadas da Jaqueline pra cima deles e que eles não fizeram nada para ela colocar um alvo gigante na frente deles. Mas é aí que tá. Ela puxou o Yuri não porque vocês votaram nela. Ela puxou o Yuri para deixar claro que ela não joga com vocês e que não faria isso para se apoiar ou se arvorar no que a Márcia contou para vocês. A Jaqueline questionou a Márcia apenas por desencargo de consciência, porque ela sabe muito bem que foi através da Márcia que os crias sabiam que ela ia puxar o Chay da baia. E como ela não gosta de ser desafiada ou subestimada, ela resolveu tombar os crias. E ao menos isso ela conseguiu. Agora, ela tombou a si mesma no meio do caminho por mandar uma estratégia errada e confusa aqui fora. Mas pelo menos, algo de bom para ela surgiu nisso aí. A torcida dela vai segurar ela lá até os últimos dias da Fazenda. E o último rancho do fazendeiro da temporada. O último, porque o último fazendeiro que vai acontecer na quarta-feira, provavelmente não vai ter essa regalia. Como aconteceu nas outras temporadas, esse último fazendeiro só vai ter a opção de indicar alguém para a roça que vai vir depois da eliminação de quinta-feira. Então, talvez, de fato, esse seja o último rancho do fazendeiro. E para ele, a Jaque convidou a Lili. E aí foi o André, a Márcia e a Lili junto com ela. Bate o pé, 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 bate o pé. E por lá, ela cumpriu o que ela prometeu. Eles não falaram de jogo, a Jaqueline não falou sobre as suas intenções de voto, a Jaqueline não quis deixar claro quem ela vai indicar ou quem ela vai deixar de indicar, porém, eles meteram o pau no paiol. Obviamente, o inimigo comum dos dois grupos que sobraram na casa. Vocês viram o Yuri, a gente fala Blevit direto. Blevit? O Yuri, ele é o de Blevt. Que é Blevt? Tanto os crias quanto o pôr do sol vão para cima dos paioleiros. Em paralelo a tudo isso, os paioleiros tentam especular como é que vai ser a formação da próxima roça. O Black acredita que a Jaqueline vai indicá-lo ou que vai indicar o Chay e que o restante da casa vai votar em algum deles e que vai sobrar também algum deles no Resta 1 para que os 3 paioleiros caiam na roça e que um deles caia na roça final e seja eliminado. Não pensando em quem pela casa? A Nádia vai na gente. Sei lá, por conta da semana passada. Como é que vai estar o... E aí o Chay disse que ele já chegou na altura do jogo, que ele não tá nem aí mais para ficar pensando em estratégias, porque não dá mais para ele fazer isso. Por outro lado, lá no rancho do fazendeiro, as meninas, especialmente a Márcia e a Jaqueline, caíram para cima do Chay naquele alvo. A Jaqueline chama ele de falso, a Márcia diz que não gosta do jogo dele, a Lili fica muito com o pé atrás com o Chay por causa do jeitão dele. Quase que eu chamei o Chay pra vir. Eu tenho certeza, vir comigo, né? Pra eu vocês pegar e fazer enfiar as ele dentro pazes. daquele suco de uva.
No fundo, o que aconteceu ali no rancho do fazendeiro ficou bastante claro que há aquele acordo não verbal entre os grupos, aquela coisa meio implícita de que eu não ataco você, você não me ataca e nós atacamos o nosso alvo em comum. Obviamente que a gente vai precisar esperar as próximas roças para a gente saber até quando esse acordo vai vigorar. Mas aparentemente esse acordo vai acabar acontecendo já nessa próxima roça que vai acontecer, muito provavelmente, se o Carelli não mudar nada, na terça-feira que vem. Mas pode ser que ele faça isso na segunda-feira, antecipe um dia, algo que nós vamos descobrir nos próximos dias.